Este vídeo é um oferecimento de www.locuçãopublicitaria.com.br. Isso é o que acontece se você ficar acordado por 7 dias. O sono é importante para diversas atividades e funções orgânicas do nosso corpo, como a consolidação da memória e o processo da aprendizagem. Quando viramos uma noite sem dormir, já podemos notar alterações no nosso comportamento e dificuldades para realizar tarefas no dia seguinte. Agora, o que vocês acham que aconteceria se uma pessoa ficasse sem dormir por uma semana? Randy Gardner, um norte-americano, permaneceu acordado por 11 dias, que dá um total de 264 horas sem dormir e sem fazer o uso de qualquer remédio ou estimulantes. Hoje mostraremos o que ele descobriu durante essa experiência e as consequências que isso provoca em nosso organismo. Lembrando que para alguns, essas consequências podem chegar mais cedo ou mais tarde, porque cada organismo é único. Vamos começar! Primeiro dia. No primeiro dia da sua experiência, Randy verificou que a memória é afetada e leva o indivíduo a ter uma dificuldade de aprender coisas novas. Também fica desconcentrada e confusa. Surge uma dor de cabeça, ruídos nos ouvidos e a termorregulação, que é a regulação automática da temperatura de um meio ambiente, fica comprometida, fazendo com que a pessoa sinta as mãos frias ou os pés quentes. Dia 2. No segundo dia do seu experimento, ele observou que os aspectos físicos começam a se alterar e a aparência física começa a sofrer com a falta de sono. Surgem olheiras e os vasos sanguíneos dos olhos começam a se romper, causando vermelhidão dos olhos. Há o surgimento de tremor que percorre por todo o corpo e a temperatura do corpo cai para 35,8 graus. Por causa disso, a pessoa sente calafrios. Além disso, o repertório de palavras que a pessoa costuma usar em um dia comum diminui muito, em até 5 vezes. Terceiro dia. Por aqui as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Há uma limitação nos movimentos do corpo, a pessoa começa a ficar mais irritada com situações comuns e surgem os delírios, uma perturbação grave na capacidade mental, diminuição da consciência e pensamento bem confuso. A pessoa sente uma forte compulsão por alimentos gordurosos e salgados e querem comer mais do que o normal, e isso ocasiona inflamações cutâneas. Surgem também os tiques nervosos. Quarto dia. A aparência física da pessoa nessa fase está péssima. As linhas de expressão e pequenas rugas ficam marcadas e a pele fica pálida. Os delírios começam a piorar e a pessoa começa a ter alucinações auditivas e visuais, que são percepções em estado consciente e acordadas, sem a presença de um estímulo externo. Em outras palavras, a pessoa imagina estar ouvindo ou vendo coisas que, na verdade, não existem. Outra consequência observada foi a confusão em relação ao tempo e espaço. Quinto dia. A memória fica comprometida, assim como a concentração. Uma pessoa que fica todos esses dias sem dormir se torna incapaz de sequer dizer o próprio nome. A hiperatividade é substituída por uma fadiga extrema. As alucinações pioram ainda mais. A aparência física, vocês já imaginam. Pálpebras pesadas, dor nos olhos e uma dor de cabeça intensa. Sexto dia. Uma pessoa que chega a essa fase começa a apresentar comportamentos parecidos com os comportamentos de alguém que tem Alzheimer. O funcionamento das partes básicas do cérebro começam a falhar, os músculos do corpo começam a se enrijecer ou a travar. Ela não consegue mais compreender que, se levantar os pés, pode também abaixá-los. A fala se torna mais lenta do que o normal. A parte psicológica também fica comprometida, pois a pessoa começa a sentir medo e tem surtos de agressividade e a paranoia fica mais severa. Sétimo dia. Enfim, uma semana sem dormir. No último dia pode-se observar que os sintomas que foram abordados anteriormente ficam mais graves. A pessoa perde a capacidade de se comunicar corretamente, pois começa a falar coisas sem sentido. Perde também a habilidade de realizar tarefas simples. O músculo cardíaco se desgastará e o sistema imunológico também sofre com a falta de sono. A pessoa se torna mais vulnerável a adoecer, pegar resfriados, pois o organismo deixa de resistir aos vírus, além de sofrer também com fortes tremores nas extremidades do corpo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, por favor, curta, comente e compartilhe. Pessoal, não recomendamos que façam esse tipo de experiência em casa, pois as consequências podem ser danosas. Até a próxima!